Fala, galera, vamos lá, bora lá. Professor Ricardo com vocês aí mais uma vez, para a gente estar dissolvendo algumas questõezinhas da banca Fundatec, né, que é uma das bancas mais presentes aí nos processos seletivos municipais do Estado. Então, acho bem importante aí a gente começar a destrinchar algumas questões aí, porque, afinal de contas, as questões se repetem muito, né, de um município para outro, de um processo seletivo para outro. Então, acho que é bem interessante a gente começar a pegar alguns macetes de resolução de questão da área da educação física, né? É um concurso aí que tem processos seletivos que tem aberto cada vez mais vagas, né? A educação física vem ganhando espaço cada vez maior dentro das escolas, tanto de ensino fundamental aí quanto de outros níveis de ensino também dentro do estado. E por característica, né, nossa, a gente atua em todos os anos, né, do fundamental. Então isso é bem importante, assim, a gente poder ter essa visão abrangente, né? As bancas têm exigido alguns autores aí que se repetem bastante de um município para outro. Então, aos poucos, a gente vai se familiarizando com essas questões aí, vai ficando cada vez mais fácil de resolvê-las, tá bom? Espero poder ajudar vocês. Me chamo Ricardo Rocha, sou professor de Educação Física, concursado aqui no município de Imbé, Litoral Gaúcho, desde 2022, né, quando fui nomeado, e estou vice-diretor de uma escola de ensino fundamental no município, né, que atua aí de primeiro a nono anos. Tive já a possibilidade de atuar nessa escola também como professor, atualmente estou na gestão escolar, mas sigo aí como atuante, como professora ativista da educação física no espaço escolar, né, e um entusiasta do esporte dentro da escola. Então, espero poder ajudá-los aí nesse processo. Vamos lá? Vamos começando lá, então. Hoje a gente vai começar aqui pelo processo seletivo que tivemos em Tramandaí, município vizinho nosso aqui. Agora, no último processo desde 2020, tivemos vários colegas nomeados aqui nesse processo seletivo. E aí eu separei para nós aqui algumas questõezinhas, né, específicas, né, de conhecimentos específicos da área da educação física, para a gente vir resolvendo em conjunto e tentar esclarecer bastante aí, né, a visão de vocês em relação a essas questões. Tá bom? Vamos começar lá, vou lendo as questõezinhas e a gente vai resolvendo em conjunto com vocês, tá? Na questão 36 desse processo seletivo veio assim, ó. Segundo Borges, né, a técnica de, aí espaço para ser completado, corresponde à forma de executar os movimentos e passes, mais um espaço a ser completado, cabeceios, entre outros. O passe com a parte interna do pé é o gesto motor mais utilizado em, espaço de novo, não sendo o único não sendo o único. Lançamentos com o peito do pé são comuns, ao contrário de chutes de 3 dedos ou, né, mais um espaço, que são menos usuais. Então, a gente vê aqui pelo trecho que é bem evidente que a questão está falando do futebol, né, galera? Então, ali pelas questões, né, a gente consegue já inferir isso ali pelas questões de cabeceios, uso da parte interna do pé, né? Uma série de características que são bem peculiares do futebol. Então, agora a gente precisa achar alternativa que completa corretamente as questões, né? Então, vamos lá. O que a gente pode perceber? De cara, lá em cima, a técnica do, obviamente, estamos falando de futebol, né? Então, automaticamente, a gente pode vir aqui nas questões, nas opções de resposta, e já procurar como sendo a primeira sentença o futebol. Então, essa questão se torna bem fácil, né, de ser resolvida, porque a gente percebe que a única questão, né, a única opção de resposta que tem o futebol na primeira opção é a alternativa D, né? Então, automaticamente fica mais fácil da gente deduzir, mas a gente pode ir lá agora e confirmar se os demais tópicos completam corretamente a sentença, né? Vamos lá? Então, ali, ó, se a gente colocar futebol no primeiro espaço, automaticamente corresponde à forma de executar os movimentos e passes
finalizações, que também é um fundamento, né? Cabeceios, entre outros. O passe com a parte interna do pé é o gesto motor mais utilizado em um jogo. Ok, completa também corretamente. Não sendo o único. Lançamentos com o peito do pé são comuns, ao contrário de chutes de 3 dedos ou, como é usado, né, a expressão dentro da gíria do futebol, trivela, ok, que são menos usuais. Perfeito. Né? Então, a gente já de cara vê que a opção D é a correta para essa questão. Ok? Seguindo lá, vamos para a questão 37. Tá? Vou ler lá com vocês. A peteca é um esporte de rede divisória, semelhante ao badminton, porém sem raquete, o que possibilita que os jogadores utilizem qualquer uma das mãos para bater na peteca. Segundo Ginciene, né, e Gonzalez, é importante saber como fazer os diferentes movimentos usados pelo jogo. Nesse sentido, relacione a coluna 1 com a coluna 2, associando os tipos de movimentos às suas respectivas características. Então, o que, que a gente percebe aqui, né, galera? Toda vez, eu vou dar uma dica para vocês que é bem importante, tá? Isso vale para todas as bancas. Toda vez que a gente tem uma sentença citando especificamente um autor, a gente precisa tentar ser o mais literalmente fiel ao que o autor afirma na sua obra, no seu artigo, né? O que quer que esteja referenciando aquela questão ali. Tá? Muitas vezes a gente sabe que tem coisas que são inferidas do autor, mas quando a banca cita o autor, a gente precisa se amarrar um pouquinho mais às questões literais, às expressões que esse autor utiliza e tudo mais. Tá? Então, vamos lá. Coluna 1. Então, a gente vê que a coluna 1 está trazendo ali alguns fundamentos, né, da prática da peteca, e a coluna 2 está trazendo as descrições, né, destes fundamentos. Então, a gente consegue seguir ali algumas, algumas coisas para a gente ir deduzindo, certo? Vou resolver junto com vocês aqui. Né? O saque, né, pessoal? O saque, então, qual dessas questões da coluna 2 aqui preenchem melhor a, a sentença? Né? Então, vamos lá. Golpe de ataque, muito parecido com o golpe de ataque do voleibol. Né? Então, a gente sabe, né, até por ser um esporte mais popular, que no vôlei o golpe de ataque é chamado de cortada, né? Então, a gente já consegue pegar o item 3 da coluna 1 aqui e já ir colocando dentro das questões aqui. Tá? Então, olha só, automaticamente, quando eu consigo resolver a primeira questão, eu já venho lá nas opções de resposta e vejo quais as questões que podem já serem automaticamente descartadas, né? Então, repare que se a gente está preenchendo o primeiro aqui com 3, automaticamente, a única questão que está me apresentando 3 como resposta da primeira é a A, tá? Mas vamos seguir olhando lá para ver se bate mesmo. Agora, o restante é para a gente ir confirmando a nossa opção de resposta, tá? Pode ser feito com a direita ou com a esquerda, mas nunca com as duas mãos ao mesmo tempo. Pode ser feito também por baixo e por cima. Olha lá, nessa nossa opção A, o correto seria o 2. O 2 se refere ao toque. Tá? Então, será que é mesmo? Né? A peteca, não, por não ser uma prática muito popular, assim, né? Muito acompanhada pela maioria das pessoas, pode gerar alguma dúvida. Então, aqui, ó, vou circular a questão 2 para ver se a gente consegue ir confirmando pelas outras lá, certo? Ó, pode ser feito por baixo e por cima. Seria o 1, o saque, né? A gente está vendo que o saque ele é muito parecido com a situação do vôlei, que é um esporte mais popular, né? E pode ser batido tanto por baixo quanto por cima. Então, ok, daria para confirmar já aqui o nosso 1 na terceira opção, tá? E, por último, lá, a pingada,
né, que daí sim é uma expressão bem característica da peteca. É um golpe curto, próximo à rede, parecido com a deixadinha ou drop shot, positivo, né? Daria para a gente caracterizar aqui como uma boa descrição da pingada, né? Então, automaticamente, né, galera, a gente já consegue ver que a opção A é a mais adequada e a correta para essa sentença. Beleza? Vamos seguir lá. Questão 38. Com raras exceções, as fraturas ósseas não são fatais. Embora sejam geralmente as lesões mais óbvias e mais dramáticas, as fraturas podem não ser necessariamente as mais graves. Portanto, é importante completar a investigação primária e controlar quaisquer condições potencialmente fatais. Segundo Raffen, Carresen e Fredsen, são sintomas de lesão óssea e articular. Então, aqui a gente já está vendo, né, uma coisa que as bancas vêm cobrando muito na área da educação física, tá, pessoal? Que é a questões de primeiros socorros. A gente sabe no ambiente escolar o quão importante é a gente dominar, pelo menos, os primeiros socorros para aqueles casos mais usuais, né? E a banca aqui está trazendo para a gente justamente uma questão sobre fraturas. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha lá. Tá? Ó, então, ela está trazendo aqui, ó, são sintomas de lesão óssea e articular. Então, agora tem 4 sentenças aqui a serem verificadas. Tá? Deformidade, encurtamento ou angulação. 2. Inchaço rápido, hematoma. 3. Ferimento aberto com ou sem extremidades ósseas expostas. E 4. Dor e sensibilidade inexistente no local da lesão. Certo? Então, vamos dar uma olhadinha lá. Analisando tópico por tópico, tá? Deformidade, encurtamento ou angulação. Correto, né, galera? A gente pode verificar que aqui está correto, porque, de fato, esses são sinais comuns em fraturas ou luxações, né? Então, a gente percebe ali que tem alguma coisa aparentemente fora do normal no segmento, né? Membros superiores e inferiores, que são os mais comuns aí no ambiente escolar. Tá? 2, inchaço rápido, hematoma. Correto também, né, galera? A gente percebe ali, né, que inflamação e acúmulo de sangue, né, esse hematoma, né, que pode acontecer ali, né, por rupturas ali de vasos sanguíneos, provocam esse tipo de situação ali, né, nessas lesões ósseas e também nas articulares. Tá? 3, ferimento aberto com ou sem extremidades ósseas expostas. Correto também, né? Aqui a gente está falando justamente da fratura exposta ou não, né? A gente sabe que o osso pode quebrar sem, né, rasgar necessariamente os tecidos moles, não ficando exposto, que é o mais comum, né? Porém, fraturas expostas também acontecem, né? E 4, dor e sensibilidade inexistente no local da lesão. Exatamente o oposto, né, galera? Então, aqui a gente também tem que ter atenção para essas palavras, né? Que terminam muitas vezes invalidando a sentença, que está usando sobre dor e sensibilidade inexistente, né? Na verdade, a dor ela é intensa e a sensibilidade ela fica aumentada nessas questões. Então, a gente já verifica que a opção correta de resposta é que a 1, a 2 e a 3 estão corretas. 1, 2 e 3 corretas. Alternativa C. Tá? Seguindo lá, galera. Questão 39. Vamos ler junto lá. A concepção dos objetivos gerais no âmbito da motricidade infantil decorre e apoia-se naturalmente nas finalidades da educação como referências hierarquicamente definidas. Desenvolvimento multidimensional de um ser criativo, aspirando à autonomia, à liberdade e apto a viver em relação estreita com a comunidade.
Analisas assertivas abaixo, sobre objetivos psicomotores em relação ao domínio do corpo em movimento, segundo, ó, alerta lá, tem autor sendo citado, Alfredo Melling, e assinale verdadeiros se verdadeiras ou F se falsos. Perfeito? Então, mais uma coisa bem importante aí, né, galera? Mais uma vez, um autor sendo citado, e aí a gente tem que lembrar aquela coisa que precisamos ser o mais fiel possível às expressões e às afirmações desse autor. Né? A questão não está pedindo para que a gente opine, né, acerca da obra que está referenciando a questão. Então, a gente precisa pegar isso como referência, tá? Vamos lá, então. Vamos juntos analisar aqui essas questões. Tá? Conhecimento do esquema corporal, simetria e lateralização. Tá? Verdadeiro, tá, galera? Por que que verdadeiro? Porque, sim, são fundamentos do desenvolvimento psicomotor e fazem parte dos objetivos, ok? Quando a gente está falando de motoricidade infantil, citando esse autor, de fato, esses são três tópicos bastante importantes. Tá? Esquema corporal, simetria e lateralização, né, são pontos pacíficos aí quando a gente fala de motoricidade infantil, certo? Sentido arrítmico. Ah, galera, sentido arrítmico é falso, galera. Por que que é falso? Porque o correto seria a gente estar falando, quando a gente está falando desse autor em específico, a gente estaria falando de sentido rítmico, tá? E não arrítmico. Então, esse azinho aqui está justamente levando o entendimento para o outro lado, tá? Então, falso. Terceiro campo aqui, planejamento espacial. Tá, galera? Eu dando uma olhada com calma nessa questão aqui, esse foi o tópico mais complicado aqui, que mais confunde um pouquinho o entendimento dessa sentença. Por quê? Porque o planejamento espacial, ele não aparece, né, na lista formal do Melling, tá? Ele pode ser deduzido, tá? Ele sim, ele é um subproduto, né? Quando a gente fala de estruturação espacial, né? Nessa questão do entendimento do corpo no espaço, né? Isso é sim uma característica, né, da motoricidade infantil, do trabalho de psicomotricidade na infância. Mas ele não está sendo escrito por esse autor exatamente com essa nomenclatura. Então, isso aqui termina automaticamente, né, sendo coerente com o que eu falei para vocês lá da gente ser o mais fiel possível à obra, né, que está sendo citada. Isso aqui automaticamente faz essa questão falsa, tá, galera? Então, apesar disso estar sendo inferido lá dentro da obra, não está sendo usada essa expressão planejamento espacial, tá? Então, vamos dar prosseguimento lá. Afinamento perceptivo. Tá? Afinamento perceptivo, também chamado de refinamento perceptivo lá dentro da obra do Melling, né? Ele é, sim, um dos fundamentos. Então, verdadeiro. Tá? Equilíbrio, um dos pilares do desenvolvimento psicomotor, né, galera? Isso aqui é ponto pacífico também em todos os autores, né, que são referência dentro desse assunto. Verdadeiro. Coordenação geral e manual, tá? A coordenação geral e manual, ela inclui tanto a coordenação motora ampla quanto a motora fina, né? A manual, né? Então, verdadeiro também, galera. Então, né, as únicas questões que são falsas é a segunda e a terceira. A gente vindo lá nas nossas opções de resposta, a gente percebe que todas verdadeiras, exceto a segunda e a terceira. A alternativa correta, opção B. Ok? Então já dissolvemos mais uma questãozinha lá. Questão 40, pessoal.
para a gente concluir essa prova aí do município de Tramandaí. Segundo Adalton Miranda, mais uma vez, um autor sendo citado, vou sublinhar aqui para nós, tá? A denominação dos músculos pode ser classificada atendendo a diversos critérios. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta incorretamente, galera. Vamos lá. Destaque na palavra para a gente não se perder no que a sentença está nos pedindo, certo? A alternativa que apresenta incorretamente a relação entre o critério e seus exemplos é qual das quatro opções aqui embaixo. Então, vamos lá. Tá? O que, que a gente precisa entender? A gente sabe lá, né, dentro dos nossos estudos anatômicos, né, da nossa formação acadêmica, que, né, quanto à forma, os músculos, por exemplo, trapézio, deltoide e piramidal, né, a gente está utilizando, né, uma nomenclatura muscular com base na forma do músculo, né? A forma geométrica que o músculo nos sinaliza ali, tá? Então, aqui, a opção A, ela está correta, né, galera? Não está incorreta, como está nos pedindo lá o enunciado da questão. Para o B, quanto à função ou ação do músculo, né? Músculo extensor do indicador, abdutor curto do polegar, elevador da escápula. Então, a gente está vendo aqui, né, que essas nomenclaturas, esses exemplos aqui, estão utilizando justamente o verbo da ação principal desses músculos em relação à estrutura que eles atuam, né, ao segmento corporal em que eles atuam. Então, sim, quanto à função da ação, o B é verdadeiro. Né? Ele está descrevendo a ação do músculo. No C, pessoal, quanto ao número de cabeças do músculo, que a gente sabe, né? Temos alguns músculos que têm essas características, né? A gente tem lá músculo tríceps, né? Que refere a 3 porções, né? Do músculo. O músculo bíceps, né? Que se refere às 2 porções do músculo. O quadríceps, né? Que também é composto lá por 4 segmentos musculares, né? A gente está falando, sim, de uma nomenclatura muscular de acordo com a característica, né, do número de porções do músculo. Então, o C aqui também está correto. Né? Automaticamente, a última que nos sobrou lá é a D, né? Vamos dar uma olhadinha se procede. Ela tem que estar errada, né, galera? Lembrando que a sentença está nos pedindo o incorreto. Quanto à localização ou situação dos músculos, a gente está falando de curtos, no caso do masséter, longos, no caso do sartório, largos, no caso do peitoral maior. Será que de fato a gente está, essas nomenclaturas estão se referindo à localização ou à situação? O que que a gente pode deduzir lá, galera? Tá? Masséter, ele é um músculo espesso, né? É um músculo curto, mas sua classificação como curto, ela está ligada à forma, né? E não necessariamente à localização ou à situação. Então, aqui uma certa já está automaticamente errado, né, galera? Vamos para o seguinte, ó. Sartório, tá? Por ser longo, será que sartório é o músculo mais longo do corpo humano? E também é um critério de forma ou tamanho, né? Então, não se refere à localização e também não se refere ao
a situação dele, né? Vamos lá. E peitoral maior. Peitoral maior é um músculo largo. Novamente, a gente está falando de forma, né? E não necessariamente de localização ou situação. Então, de fato, galera, o D é a resposta correta, porque realmente os músculos citados aqui não estão se referindo à localização ou situação, e sim a outros critérios. Tá? Então, beleza, galera. A gente pegando essa provinha aí, a gente percebe que nessas 5 questões que foram pedidas, né, nos conhecimentos específicos do município de Tamandaí, a gente teve aí, né, questão 36, opção D, questão 37, opção A, questão 38, opção B, questão 39, opção B, e questão 40, opção D. Certo, galera? Com isso, a gente consegue concluir já essas 5 questõezinhas aí que foram cobradas nessa banca. Pude acompanhar de perto esse processo seletivo aqui, né, município vizinho. Sou residente aqui do município de Tamandaí, né? É um município muito bom de se trabalhar. Né? O pessoal, todos os colegas, nós temos vários colegas que são concursados nos 2 municípios, tanto em Imbé quanto em Tamandaí, e o pessoal fala muito bem de Tamandaí. É um município que remunera muito bem, né? É uma cidade muito boa de se morar, uma cidade com uma estrutura, né, funcional aí o ano inteiro, diferente do que muita gente pensa da praia, né, como se fosse algo que funcionasse só no verão, né. Com a pandemia, nós tivemos muita gente vindo morar no litoral, e, em definitivo, isso tornou essa cidade aqui, né, conhecida como a capital das praias, como um ponto de referência aqui no litoral. E realmente eu moro aqui já há algum tempo, e sou bastante feliz aqui no município. Espero ter ajudado vocês aí com essas 5 questõezinhas, e vamos dar prosseguimento aí para novas resoluções de outros municípios aí com a Banca Fundatec, tá bom? Um abraço.